depois dos exercícios. Doido quer dizer louco. Então a palavra, a grafia é idêntica, são as mesmas letras que escrevem as palavras, mas a acentuação gráfica muda o sentido. Então a questão agora é identificar quando que uma palavra vai ser ou não acentuada. No exemplo que vimos há pouco, temos a palavra doido ou doído, com as mesmas letras, mas a acentuação gráfica transformou o seu sentido, né? Então, qual que é a regra de acentuação gráfica? Como é que uma palavra vai ser acentuada e a outra não? Então, para entender isso, nós temos que entender um pouco sobre sílaba tônica. O que é sílaba tônica? É a sílaba mais forte de uma palavra, aquela pronunciada com mais intensidade. Uma boa forma de identificar a sílaba tônica na palavra é fazer a palavra como se estivesse vendendo na feira. Por exemplo, se eu for fazer essa técnica com a palavra doido e doído, vou fazer doido. Olha o doido. Então, qual foi a sílaba que eu pronunciei com mais intensidade? Do, primeira sílaba. Então, essa é a sílaba tônica. Agora, a mesma coisa em doído. Olha o doido. A sílaba que eu pronunciei com mais intensidade aqui foi o I. Então, são palavras com sílabas tônicas diferentes. De doido é o do, de doído é o I. Então, por aí nós temos a primeira etapa da acentuação gráfica, identificar a sílaba tônica da palavra. Depois de identificar a sílaba tônica da palavra, eu consigo classificar ela de acordo com a sílaba tônica. Aí nós vamos ter a classificação das sílabas de acordo com a sílaba tônica. Aqui nós temos a classificação com exemplos das palavras de acordo com as sílabas tônicas. Então, se a sílaba tônica for a última, essa palavra é oxígeno. Se a sílaba tônica for a penúltima, aí a palavra é paroxítono. E se a sílaba tônica for a antepenúltima, aí a palavra é proparoxítono. E aí, lembrando aquela regrinha de como identificar a sílaba tônica, faz uma palavrinha como se fosse uma venda na feira. E a sílaba que eu pronunciar com maior intensidade, essa é minha sílaba tônica, certo?
Então, o que a gente vê aqui? 2 textos diferentes, com informações diferentes, mas neles estão contidas palavras homógrafas, ou seja, as palavras que se escrevem com as mesmas letras, da mesma forma. Então, o que vai mudar na pronúncia dessas palavras? A acentuação gráfica. E como que eu vou saber qual palavra eu vou acentuar? A leitura no contexto. Então, quando eu ler essa palavra contextualizada, né, numa frase, eu vou entender se essa palavra é acentuada ou não, de acordo com as regras que eu já conheço de sílaba tônica e acentuação gráfica. Então, as palavras possuem as mesmas letras, mas com pronúncia diferente de acordo com a acentuação gráfica. Um exemplo disso é a palavra, por exemplo, habito e hábito. São palavras com as mesmas letras, a mesma quantidade de letras, no entanto, a pronúncia se torna diferente devido à acentuação gráfica. Outra palavra aqui presente é análise e analise. A mesma questão, as mesmas letras, no entanto, a pronúncia torna-se diferente de acordo com a acentuação gráfica. Então, a leitura desse texto vai permitir uma reflexão maior sobre a importância de analisar a palavra no contexto, a palavra dentro de um texto, e aplicar as regras que foram aprendidas sobre a acentuação gráfica, tá certo? Então, façam essa leitura e façam as reflexões e anotações sobre essa acentuação gráfica para nós compartilharmos, né, as nossas compreensões a partir dessa leitura.